Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Eu lembro a vocês que, além dos nossos canais nas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Online Mais RJ. No programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o diretor de Vigilância em Saúde de Campos, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você pelo convite, Arnaldo. Um prazer estar aqui. Rodrigo, vamos começar falando basicamente sobre o que é a vigilância em saúde, né? Porque não é uma ação só, um conjunto de ações, né? Como atua a vigilância em saúde no âmbito municipal? O setor de vigilância, ele é o grande guardião, é quem fica sempre atento a todos os agravos, né? Os agravos de importância para a saúde pública que possam aparecer. Então, a vigilância ela se divide, né, em níveis da União, do Estado e dos municípios, e o município é quem operacionaliza a maior parte das condutas que devem ser implementadas, né, dos planos estratégicos que vêm da União e do Estado. Então, o setor de vigilância e saúde em Campos, ele é responsável, por exemplo, pela parte de vigilância epidemiológica, que hoje é a mais conhecida, porque todo mundo vai lembrar, por exemplo, na época da Covid, do coronavírus, quando a gente ficava sempre lá vigiando o número de casos, vigiando o surgimento, a emergência de cepas mutantes que circulavam, né, e circularam em Campos. Até teve o grande exemplo do município de Campos ter sido o primeiro a identificar a variante Ômicron do coronavírus. Isso foi notícia nacional, e isso ocorre porque o município ele tem o setor de vigilância atuante. Nós temos equipes de plantão, por exemplo, 24 horas. Então, agora, nesse momento que a gente está aqui gravando, se alguma equipe de saúde identificar uma doença, um agravo de notificação imediata, compulsória imediata, a gente já vai ficar sabendo, né, em tempo real, para que as medidas possam, então, ser adotadas. Então, a vigilância, a gente costuma falar que ela é aquela obra embaixo da terra, que ninguém vê. Nós atuamos sempre entrando em contato direto inicialmente com os serviços de saúde, muitas vezes com o próprio cidadão, e a gente está sempre atento para flagrar o mais rápido possível o aparecimento de doenças e situações que possam ocorrer no município. Rodrigo, você citou a questão da pandemia, e esse foi um momento que você, ao lado do Charb, um momento que vocês aparecem muito para a sociedade, porque precisavam informar a sociedade a todo momento sobre tudo que estava acontecendo. O que fica para você, enquanto profissional, dessa experiência que muda a vida de todo mundo, né? Todo ser humano foi impactado com a pandemia, mas você, como médico infectologista, estando numa posição dentro da vigilância e saúde do município, qual o saldo? O que fica de conhecimento, de aprendizado para o Rodrigo Carneiro? Olha, essa pergunta é muito boa. O que fica primeiro, pessoalmente, eu espero não ter que passar por isso novamente. Foi realmente um momento, principalmente de tristeza, né, de sensação de impotência. A gente, durante muito tempo, o que nós mais fazíamos na vigilância era pensar, né, como que a gente vai abordar a pandemia em Campos, mas a gente tem que vigiar o número de casos, os óbitos, infelizmente, que a gente ficava diariamente contando os óbitos que aconteciam, mas fica uma experiência boa, né? Tem um ditado, até citando o Charbel, né? Ele tinha uma professora que falava: o batismo de fogo dos infectologistas em uma grande epidemia ou uma pandemia. E a gente pôde perceber que o serviço público, que é tão atacado por muitas pessoas, ele é fundamental para que a gente possa implementar as estratégias de saúde para diminuir o dano. Nesse caso, era diminuir o número de casos e principalmente o óbito. E foi isso que a gente fez. Acho que todo mundo vai lembrar quando a gente optou pela descentralização do atendimento ao coronavírus. Antes, tudo era feito na beneficência, né, no CCC, e a gente optou, então, por descentralizar, porque com isso a gente ofertaria mais comodidade para a população, não precisar ficar se deslocando tanto, e, óbvio, as pessoas tinham que parar de se deslocar. E com isso a gente descentralizando o atendimento, né, várias unidades básicas de saúde, escolas, serviram como locais de testagem e aconselhamento,
A gente coloca isso como uma estratégia exitosa. Até hoje, o painel da Covid está ativo lá no site do Ministério da Saúde, tem o do Ministério da Saúde do Estado, e quando você vai lá colocar e compara o número de casos e de óbitos do município de Campos, quando a gente compara com o Brasil e com o Estado do Rio, Campos está um pouco abaixo. Então, a gente classifica isso como uma estratégia que foi exitosa. A gente conseguiu prevenir aí alguns casos e alguns óbitos por coronavírus no nosso município. O número de casos de Covid ainda é um número que chama atenção ou hoje já está estabilizado? Não, em termos de saúde pública, não. A gente ainda tem semanalmente, né, alguns casos, temos ainda óbitos ocasionais, mas pensando em saúde pública, não. Os casos mais graves que aparecem, a integralidade deles é somente de indivíduos com comorbidades mais graves, extremos de idade. Então, a vacina, né, demonstrou-se que é uma ferramenta segura e eficaz para o controle do coronavírus. Vamos falar sobre vacinação daqui a pouquinho também, sobre outras campanhas de vacinação, mas antes, como eu citei o Charbel nessa questão da Covid, recentemente ele deixou o governo, ele era subsecretário de Vigilância em Saúde, e por questões pessoais, teve um vídeo lá com o prefeito Vladimir, deixou o governo. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido esse período, como você encara essa saída e também esse espaço que está aberto, se já há aí algum indicativo de quem pode assumir essa função. Então, o Charbel, ele tem motivos pessoais, né? Eu acho que, na verdade, é o maior motivo que alguém pode ter em termos pessoais, né? Ele já disse, então eu posso falar publicamente, o Charbel vai ser pai e quer estar muito presente, né, com o Charbel José, que vem aí. Isso é louvável e toda saúde, sorte e felicidade do mundo para ele. O Charbel além de ser um grande amigo, ele é extremamente competente, ele é um gestor de saúde completo. Bom, ele optou, né, pela saída e a Secretaria de Saúde, né, a Prefeitura, de uma forma geral, ela passa por uma reforma administrativa que é muito grande. A Secretaria, que é a maior secretaria do município, com o maior número de pessoas atuando, ela também está passando por essa reestruturação. E a gente vem mantendo conversas ainda, nomes, principalmente nomes dos principais escalões, eles não estão totalmente definidos. A gente vem conversando com a administração municipal. Mas a tendência é que seja um médico. Olha, para o setor de vigilância, a vigilância ela é um cargo estritamente técnico. Você não se deve colocar alguém lá por único e exclusivamente indicação política. É óbvio que todos nós sabemos que nós somos seres políticos. Sim. Nós temos que tomar decisões, muitas vezes, pautadas na parte política também. Agora, a vigilância, ela é sagrada. Ela é um local em que, se você errar com a pessoa ali, isso vai resultar em mortes no final. Então, a vigilância, ela preferencialmente deve ter um médico e também com esse médico com a experiência na parte de saúde pública, de doenças infecciosas, doenças transmissíveis, imunizações, porque senão a gente pode ter problemas sérios. Rodrigo, você falou em decisões políticas, né, que cargos públicos precisam tomar, e recentemente o governo Vladimir fechou o CRDI, Centro de Referência da Dengue e outras doenças infecciosas. Qual a sua avaliação enquanto médico e enquanto gestor público do fechamento do CRDI? Eu até já disse isso publicamente, enquanto médico, né, pessoalmente. Eu fico muito triste, certamente não seria um local para ser encerrado por vários motivos. Além de estar muito tempo ofertando assistência para pacientes com doenças infecciosas agudas, é um local de formação de novos médicos, de novos profissionais da saúde. Então é triste o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o município está mudando, né? Ele está tendo que se adaptar a uma série de coisas, questões administrativas, financeiras, né, econômicas importantes. E a administração pública achou que o correto a ser feito era o encerramento das atividades do Centro de Referência de Doenças Imunopreveníveis. Então, doenças infecciosas. Então, a gente vai ter que se adaptar. E o que nós fazemos é
Também com a dengue, a recomendação, a dengue e doenças, as arboviroses, a descentralização do atendimento, o que nós já fizemos em 2024, mas ainda mantendo o CRDI aberto, e isso também foi muito exitoso. Nós tivemos foram quase 30 mil casos de dengue diagnosticados, nós tivemos somente 4 óbitos no município. Isso, Campos, aí sim, ficou no estado do Rio, é a segunda cidade com a menor letalidade da doença. Isso ocorreu, entre outras causas, por causa da descentralização. Então, as UPHs, as UBS servem como o local para orientação do paciente, as UPHs o primeiro recebimento para que seja iniciada a hidratação e os hospitais na retaguarda. E nós temos uma nova estratégia agora, que é a vacina. Então, a gente vai falar de vacina daqui a pouco, mas a da dengue ela é importantíssima porque se nós tivermos uma vacinação, se a população aderir em massa à vacina contra a dengue, nós não teremos mais grandes epidemias, como nós tivemos ano passado. Então, fica o recado para quem está vendo e ouvindo a gente, vacinem-se para dengue, o município está vacinando crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, então procurem as unidades básicas de saúde para vacinar o seu filho ou aquele que você cuida contra a dengue. Mas a gente vai ter que antecipar a vacina porque eu tenho que pegar carona na sua resposta. Por que é só de 10 a 14 anos? É só o público que é de 10 a 14 anos ou privado eu posso pagar e me vacinar? Não, no privado, sim. Você pode vacinar até 60 anos, né? O que ocorre é, o laboratório que produz a vacina é um laboratório pequeno. Ele não produz a vacina em larga escala. E o próprio Ministério ele vem sugerindo, né, as faixas etárias. Por que vacinar nessa idade? Porque a vacina ela tem uma eficácia duradoura. Então, se a gente vacina primeiro pessoas já com 60 anos, por exemplo, a duração da vacina é óbvia, a pessoa com 60 vive menos do que tem 10 a 14. Então, a gente já garante que esses de 10 a 14 anos eles vão estar imunizados provavelmente pelo resto da vida. Mas, só reforçando, existe e não tem problema nenhum quem quiser procurar. Não, problema nenhum. Até 60 anos ela está liberada para uso aí nas clínicas particulares. E como tem sido a adesão a esse tipo de vacinação? Faço essa pergunta porque conversávamos até que antes existe um movimento, não é só no Brasil, mas no Brasil teve um eco muito forte, um movimento anti-vacina, e que nós vivemos isso muito forte na pandemia, mas ainda reflete no dia a dia com quase todo mundo que a gente conversa que atua na área de vacinação. Ainda há uma resistência a se cumprir uma coisa que o Brasil dava exemplo antes, que era cumprir o calendário vacinal. Hoje já mudou um pouco isso, e o que a gente pode atribuir esses perfis de mudança de interpretação da população em relação à vacina? Isso passa certamente pela educação, pela conscientização das pessoas. Nós ainda, infelizmente, vivemos um período que a população, a grande maioria da população, ela ainda tem restrições às vacinas, né? Isso é fruto dessa grande campanha de fake news, de viés político, nitidamente político-ideológico, contra as vacinas, e o estrago foi enorme. Então, a situação da vacina, falando de Campos primeiro, a gente teve que adotar na vigilância diferentes estratégias para vacinar, e aí eu tenho que agradecer muito ao pessoal da Secretaria de Educação, o professor Marcelo Feres, a Kátia, o João Paulo do PSE. Por quê? Porque em Campos, o que a gente fez? A gente montou equipes e essas equipes circulam as escolas de segunda a sexta-feira. É óbvio, isso é avisado antes. Então, em Campos, a gente tem essas equipes volantes, né, de vacinação. Então, isso foi feito nos últimos 2, 3 anos. Nós temos vacina à noite nas UPHs, nós tínhamos, né, vacina à noite nas UPHs. Nós tínhamos, literalmente, fomos batendo de porta em porta para aplicar vacina. Aí você vai lembrar, fizeram uma fake news lá se eu não me engano, foi em Goitacazes, de que tinham equipes da Secretaria de Saúde sequestrando crianças. Então, você vê até onde que chega o ser humano mal intencionado. Então, nós tivemos várias estratégias de imunização. As UBSs que foram reabrindo e a ajuda de vocês, né, dos meios de comunicação, para que a gente possa voltar a falar para a população que confiem nas vacinas. As vacinas, para elas entrarem em uso, elas têm que ser eficazes, seguras. Então, vacinem seus filhos, aqueles que vocês cuidam. Se vacinem, né, os adultos e idosos também têm que tomar vacinas, para que a gente possa subir a meta proposta pelo Ministério da Saúde. Campos e o Brasil, desde 2017, Arnaldo,
O Brasil ele vem despencando na adesão à vacina. Então, a meta do Ministério da Saúde é em torno, para algumas vacinas, de 90% do público-alvo, outras 95%. E isso veio caindo progressivamente até que a gente chegou a menos de 50% da população imunizada. O que nós temos observado é que nos últimos 2 anos essa curva está tendendo a subir, mas ainda as vacinas estão abaixo da meta. Em Campos, com todas essas estratégias, a gente conseguiu, em 3 das vacinas, conseguimos bater a meta do Ministério, de 95% de imunização, mas são só 3. Nós temos 18 no PNI para criança e adolescente, depois tem as dos adultos também, das populações especiais. Então, a gente precisa subir a meta, subir a cobertura dessas outras vacinas. E lembrando, quando a gente fica abaixo da meta, ano após ano, a gente vai acumulando o número de suscetíveis. É o que a gente chama do rebanho de suscetíveis. Com isso, o micro-organismo, cada vez mais, o vírus, a bactéria, eles têm a população onde eles vão circular. Então, é imprescindível, o mais rápido possível, que a gente suba nossas metas vacinais, nossa população vacinada, para que a gente não tenha o retorno, por exemplo, do sarampo. Já foi para a imprensa também, o sarampo está de volta ao Brasil, ele está circulando no Brasil, já tem casos no estado do Rio, e o sarampo é uma doença potencialmente grave, o sarampo mata. Nós temos o risco também da poliomielite retornar. Todo mundo aqui conhece, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente, certamente conhece alguém que tem sequela de poliomielite. Então, a vacina da polio também, ela ficou aí anos e anos, ela vem há anos e anos abaixo da meta. A gente tem o risco do retorno da poliomielite. Então, são doenças imunopreveníveis graves, que podem levar a óbito ou a sequelas graves, que a gente consegue prevenir com a vacina. Em relação à vacinação, por exemplo, a última campanha, se eu estiver errado, você me corrija, mas pelo menos para adultos foi a campanha da gripe. Nós estamos saindo ainda do inverno, né? E nós tivemos um inverno com muita gente gripada e muita gente sem tomar vacina também. Qual foi o nível que Campos conseguiu imunizar? E essa história, Rodrigo, aproveitando o ensejo, de que quem toma vacina fica gripado, isso é verdade? Não. Vamos lá. No inverno, né, aparecem as síndromes respiratórias. E aí a gente divide elas nas infecciosas e não infecciosas. As infecciosas, a grande maioria delas por vírus. Então, o principal vírus é o vírus da gripe, é o influenza. Esse é o que a gente vacina todo ano. Mas tem vários outros. Então, quando a gente vacina as pessoas, é para prevenir que o principal vírus que cause os sinais e sintomas respiratórios, ele ou não ocorra, ou se ocorrer, um quadro muito leve. Campos ficou abaixo da meta, Campos e todos os municípios do estado do Rio ficaram abaixo da meta proposta pelo Ministério da Saúde, ainda reflexo disso que a gente conversou, de toda a campanha de desinformação, né, que ocorre no país e no mundo há tanto tempo. Isso refletiu certamente no número de casos de síndrome respiratória que procuraram, né, principalmente os pronto-atendimentos. Então, seja público, seja privado, a gente ainda tem uma procura maior. Ela até algumas semanas atrás ela era maior, então a gente já está notando que está começando a cair, mas se toda a população tivesse se imunizado para a gripe, isso certamente seria menor. Rodrigo, a gente falou sobre vacinação, você disse que Campos bateu a meta em 3 delas e eu acabei esquecendo de perguntar, mas vou aproveitar aqui ainda para fazer essa pergunta. Quais foram as 3 que Campos conseguiu cobrir? Nós atingimos a meta do Ministério de 95% de cobertura do público-alvo para a vacina pentavalente, que tem 5 doenças que são protegidas, então tétano, difteria, coqueluche, hemófilos, que é uma bactéria que pode causar meningite, inclusive, e a hepatite B. Abaixo de 1 ano, as crianças têm que tomar 3 doses dessa vacina, a gente conseguiu bater essa meta. Além dela, a vacina pneumocócica contra o pneumococo, que é uma bactéria que pode causar doença grave, principalmente meningite, e a outra é o HPV. Então, nós conseguimos, HPV é causador do câncer do colo do útero. Então, para essas 3, a gente atingiu a meta estabelecida pelo Ministério. Todas as outras, a gente está abaixo da meta ainda, a gente até está conseguindo subir um pouco, né? Ela ficava variando ali, nossa cobertura em 55% a 60%, hoje a gente está chegando nos 70%, mas para a maior parte das vacinas a gente tem que bater os 90%. Então, ainda tem um caminho a ser seguido. Campos foi pioneira, né? Você citou a questão da HPV, por exemplo, foi pioneirismo em Campos, esse tipo de vacinação, depois o SUS aderiu também. A população era receptível à vacina. O que você acredita que pode ser feito para reverter novamente e voltarmos a ser um município de vanguarda na questão da vacinação?
Eu acredito sempre na educação, né? A gente tem um relacionamento muito bom da Secretaria de Saúde com a de Educação. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar isso nas escolas mesmo municipais, para pegar desde as crianças pequenas. E, junto disso, a gente tem que usar os meios de comunicação para estar sempre informando a população. E aí todos os meios de comunicação devem ser utilizados. Existe uma outra estratégia, e essa a gente tende a usar um pouco menos, que é aquilo, a estratégia do medo, né? É começar a chegar e mostrar casos de pacientes graves. A gente opta inicialmente por não fazê-lo, isso é uma última opção, a não ser que a gente comece a ter casos de doenças imunopreveníveis na cidade. Então, o apelo que fica é conversem com os profissionais de saúde, porque a maioria deles vai recomendar a vacina para você. E as vacinas, elas são seguras e eficazes. Essas vacinas, elas para serem utilizadas, elas passam por muitas etapas nos seus estudos. Então, vai desde a parte lá do laboratório até um número restrito de participantes, né, de voluntários. Aí depois a gente aumenta um pouco mais até que ela seja usada. É o que a gente chama os estudos de fase 1, 2, 3, antes da vacina ser utilizada. Então, as vacinas, elas são seguras e eficazes. Conversem com os profissionais da saúde para que a gente possa ir aos poucos, mas sempre para cima, aumentando nossa adesão à vacinação. No começo do nosso bate-papo, eu perguntei a você em relação ao que ficou para você dessa passagem da pandemia enquanto profissional. Agora, também enquanto profissional, o que você acha que a população conseguiu, digamos, entre aspas, aprender? Porque a época da pandemia era quase que uma loucura, né? A pessoa chegava em casa, deixava a roupa do lado de fora, álcool a todo momento, limpava a embalagem de alimento, máscara, uso contínuo, mas foi flexibilizando, a vida foi voltando quase que ao normal de antes da pandemia. Ou, na sua visão, enquanto profissional, algum residual ficou para a população? Não, eu acho que ficou. Nós aprendemos alguma coisa, né? A população, de uma forma geral, ela é mais consciente, principalmente, sobre a forma como as doenças podem ser transmitidas. O que eu percebo, eu continuo atuando também, né, como na ponta, com atendimentos, e o que eu percebo, e o que até a equipe multidisciplinar ela percebe a população ela sabe, pelo menos, como que é a principal forma de transmissão das doenças infecciosas, né, que é o contato próximo. Então, isso eu acho que ficou marcado. Por mais que, principalmente os jovens, né, eles se não tenham uma preocupação muito grande, quando a gente passa lá para o pessoal 50 a mais, não que eles não sejam jovens, mas quando a gente passa para o pessoal 50 a mais, essa população, principalmente, ela já está mais consciente. Eu vejo ainda, eventualmente, algumas pessoas usando máscara, principalmente quando entram em banco, entram em local de maior aglomeração. Eu vejo as pessoas, ainda tem muita gente com álcool, né, leva um frascozinho e de vez em quando faz higienização das mãos, o que é muito bom. Se ficou alguma coisa boa da pandemia, eu acho que é isso. E a pandemia também serviu para desfraudar os ignorantes, né? A população ela pôde ver como que a ignorância ela atrapalha e as pessoas estão aparecendo. E a gente precisa apontar o dedo. Por exemplo, vou te dar um grande exemplo, Arnaldo. Você vai lembrar na época da cloroquina, né? Que todo mundo queria usar, né, indicava a cloroquina. E ela era embasada em um estudo que era um pouco mais aparentemente confiável, que era de um pesquisador, e aí a gente tem que dar nome, um francês chamado Didier Raoult, que era uma das pessoas que mais estudava a cloroquina. E aí o que foi visto depois, quando o estudo ele passou a ser analisado pelos pares? Há fortes indícios de que o Didier Raoult ele manipulou os dados. Então, isso é o erro mais grave, ele manipulou dolosamente esses dados. Óbvio que o estudo ele foi despublicado, ele sofreu o termo em inglês chamado retract na revista em que foi publicada. Isso é uma humilhação que pode haver para um pesquisador. E, óbvio, caiu em desgraça, não é mais chamado para eventos, congressos, e tem que ser feito. Eu acho que a gente tem que lembrar das pessoas que operaram nas sombras para que a população não procurasse, né, os serviços de saúde e principalmente não se imunizasse. A gente vai lembrar da Nisi Yamaguchi,
do desserviço que ela fez. Então, a gente tem que dar nome às pessoas. Essas pessoas elas têm que ser responsabilizadas. Então, o que fica para a população é ouçam as sociedades médicas, ouçam os órgãos competentes em gestão de saúde pública, porque lá certamente você vai ter uma informação de qualidade. Não é com as mensagens que são encaminhadas nos grupos da família, dos amigos, não. Procurem canais oficiais. Só para a gente concluir o bate-papo, a gente falou sobre dengue, a gente falou sobre Covid, falou sobre gripe aqui também, mas tem uma outra doença que parece que Campos e região sofrem mais do que outras, pelo menos na minha impressão, enquanto repórter, tivemos que noticiar várias vezes, que é a questão da febre maculosa. O que é a febre maculosa em si e por que os casos acontecem tanto aqui mais do que em outros lugares? Isso. Então, aqui que eu falo só para dar um adendo, não é só Campos, eu estou falando da nossa região. Exato. A febre maculosa ela é uma doença que é transmitida, ela precisa de um vetor específico que é o carrapato. Então, para ter o carrapato tem que ter o animal. O grande mamífero, a maior parte das vezes. Então, o que aconteceu com a febre maculosa? E isso é importantíssimo quando você diz por que a gente tem. A gente tem porque a gente procura. Então, olha a importância da vigilância, do setor de vigilância. Então, o que nós observamos foi, começaram a aparecer casos de uma síndrome febril hemorrágica, que não era dengue, não era leptospirose, não era sepse bacteriana, e aí a gente começou a investigar, e nós sabemos que na divisa com Minas Gerais, ali Laje do Muriaé, Itaperuna, Porciúncula, Miracema, aquela região sempre teve casos de febre maculosa. Campos até 2021 não tinha, os casos eram absolutamente esporádicos. Era um caso, aí levava 5 anos para ter outro, mas a partir de 2021 eles começaram a aparecer. Quando a vigilância notou isso, a gente pensou, olha, aconteceu alguma coisa. O mais provável é que tenha tido esse fluxo de animais, então carreta, né, com boi, cavalo, com os carrapatos infectados veio até a nossa região e a partir daí o carrapato foi se disseminando. Então isso é o mais provável. Mas isso é tão importante que, inclusive, a gente precisa entender a febre maculosa agora do norte fluminense. Isso foi o estopim para que a gente criasse um centro lá em parceria com a Faculdade de Medicina. A parceria é Faculdade de Medicina de Campos, Secretaria de Saúde, a UENF, e nós conseguimos trazer a Fiocruz para Campos. Então, hoje esse centro ele funciona no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina, e a gente lá está desenvolvendo, então, uma linha para febre maculosa, mas já tem outras doenças também infecciosas em análise, como toxoplasmose. A gente deve iniciar em breve também um outro projeto com tuberculose, toxoplasmose e esporotricose. Então, as doenças que acontecem na nossa região, elas vão ser agora estudadas através desse centro. Quem trouxe isso foi a febre maculosa e a vigilância, trabalhando na identificação da febre maculosa. Rodrigo, nosso tempo até ultrapassou porque o assunto rende bastante, então vou agradecer a você mais uma vez e já deixar aberto o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando para a audiência da Manchete. Muito obrigado e estarei aqui de novo em breve, se Deus quiser. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.